Fala, quarto ano, tudo bom? Aqui é a tia Bia. Hoje é dia de aula de história. E a tia Bia resolveu gravar uma aula sobre esse tema. A tia achou que seria importante ter uma aula gravada sobre um tema tão importante para vocês, que a gente já está aprendendo também há um tempinho. Antes da gente começar esse tema, falar sobre esse assunto, sobre os grandes navegadores do século XV e XVI, a tia quer relembrar rapidinho algumas coisas que a gente já aprendeu até aqui. Nesse segundo bimestre, a gente tem aprendido muita coisa legal. Então, relembrando aqui rapidinho com vocês algumas coisas que a gente conheceu nesse bimestre. A gente falou sobre as especiarias, a importância da especiaria para os europeus, que os portugueses, que os espanhóis, eles traçavam novas rotas no mar em busca de especiarias. Essas especiarias eram produtos muito importantes que eles podiam vender na Europa e ganhar valores muito altos, porque eram coisas que não tinham naquele lugar na Europa. Então eles saíam em busca dessas especiarias para poder comercializar. E o grande objetivo desses navegadores que enfrentavam mar aberto, os perigos do mar, era finalmente chegar à Índia, chegar no Oriente, porque ali estaria as grandes riquezas, as grandes especiarias para eles comercializarem e ganharem mais dinheiro. Beleza, até aí ok. Aprendemos também na nossa última aula um pouquinho de como eram essas navegações, como que era o dia a dia dos tripulantes, como aconteciam as viagens. A gente aprendeu que as viagens elas demoravam muitos e muitos dias, meses, porque eles saíam no desconhecido. Eles queriam encontrar novas terras, um outro continente. E era uma viagem com muita aventura e também um dia a dia bem complicado dentro das caravelas. A gente conheceu algumas partes das caravelas, para que servia as embarcações, como que acontecia, como que eles dormiam, aonde eles dormiam, que tinha um capitão, que tinha um lugar para armazenar as comidas. Aprendemos o tipo de comida que os tripulantes comiam, como era para dormir, como era a higiene. Era uma higiene muito difícil, não podia tomar banho, não tinha nem papel higiênico. Então a gente aprendeu várias coisas até aqui. Agora, vamos conhecer um pouquinho essas grandes navegações e os grandes navegadores. Quem foram esses navegadores que saíram pelo mar em busca de novas terras? É essa a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos conhecer os navegadores que enfrentaram tantas aventuras pelos mares desconhecidos. Você pode acompanhar essa videoaula junto com a tia, abrindo na página 187. Daqui a pouquinho, lá no Meet, nós vamos conversar mais sobre isso, mas acompanha com a tia. Grandes navegadores dos séculos XV e XVI. Você viu que foi preciso muito tempo, conhecimento e vontade das pessoas envolvidas nas navegações para conseguir explorar a costa africana. A ideia era navegar em direção ao sul e, se possível, encontrar uma passagem para as Índias. Em 1415, os portugueses deram o primeiro passo em direção ao grande sonho e conquistaram Ceuta, no norte da África. A partir daí, fizeram várias viagens, até que em 1488, Bartolomeu Dias, um experiente navegador, chegou ao sul desse continente. Ele contornou a costa africana, passando por um cabo, que foi chamado de Cabo das Tormentas, pois a embarcação havia passado por muitas dificuldades para chegar até ali. Ao retornar em Portugal, porém, o rei Dom João II renomeou esse lugar como Cabo da Boa Esperança, por acreditar que tinham, enfim, encontrado uma passagem para as Índias. Aqui, galera, estamos conhecendo a história de um navegador, Bartolomeu Dias, que também saiu em busca da tão sonhada Terra das Índias. Ele foi contornando ali a costa africana, e esse lugar, pelas navegações serem passados por grandes tempestades, grandes tormentas,
foi chamado primeiro de Cabo das Tormentas, mas depois o rei decidiu trocar esse nome de Cabo da Boa Esperança. Aqui a gente conheceu só um pouquinho desse navegador e desse lugar que recebeu esse nome de Cabo da Boa Esperança, mas o mais importante é você entender que esses grandes navegadores saíam em busca de novas rotas para chegar às Índias. Agora, turma, vamos conhecer os mais importantes navegadores. Vamos conhecer outra história sobre outro navegador muito legal e muito importante também na história. A Espanha era um reino vizinho a Portugal. Assim como os portugueses, os espanhóis também se unificaram antes das outras regiões da Europa. Agora vamos falar sobre um navegador espanhol que também saiu em busca das Índias, assim como os portugueses. Cristóvão Colombo era um jovem genovês a serviço do governo espanhol. Ele procurava um caminho para as Índias diferente do caminho traçado pelos portugueses. Olha aí, galera, ele também queria chegar às Índias, mas por outro caminho. Que caminho foi esse? Ele acreditava que a Terra tinha o formato de uma esfera, que a Terra era redonda. Por isso defendia a ideia de navegar em direção ao Ocidente. Já os portugueses seguiam a rota oriental, contornando a África. A gente acabou de ouvir uma história de um navegador português que contornou a costa da África. A gente conheceu o Cabo da Boa Esperança. Agora, Cristóvão Colombo tinha um outro plano, um outro caminho, que ele também acreditava que poderia chegar às Índias. Observe a imagem abaixo, né? Essa imagem que está aí do lado, que destaca 3 rotas. Uma na cor verde, que representa o caminho percorrido pelos portugueses, e as outras na cor rosa, e uma que são percorridas pelos espanhóis, e aquela idealizada por Cristóvão Colombo. Isso significa que a procura por terras e mercadorias era um desejo tanto de um povo quanto do outro. Galera, vocês já sabem que era muito importante a busca e a conquista das especiarias, de mercadorias para eles venderem na Europa. Então não era só os portugueses que queriam, não, os espanhóis também. E principalmente Cristóvão Colombo, que tinha uma outra rota, um caminho diferente de todo mundo. E aqui nessa imagem a gente pode conhecer esses caminhos. Olha só, de verdinho, a setinha verde, passando pela costa africana, pretendendo chegar às Índias. De rosinha, a Espanha, percorrendo também um outro caminho, acreditando que estaria chegando nas Índias. E tinha o caminho traçado por Cristóvão Colombo, que é o pontilhado, dando toda essa volta ali por cima. Então, esses foram os caminhos pretendidos por cada um desse povo que a tia destacou aqui agora, inclusive o navegador Cristóvão Colombo. Colombo partiu da Espanha em 3 de agosto de 1492, com apenas 2 caravelas, Santa Maria e Pinta, uma nau, Nina, e 90 tripulantes. Após longos meses no mar, avistaram a nova terra, em 12 de outubro do mesmo ano, quando chegaram a uma das ilhas da região do Caribe, a qual Colombo chamou de São Salvador. Essas terras já eram habitadas pelos aruaques. No entanto, por acreditarem que tinham chegado às Índias, os espanhóis os chamavam de índios. A gente conhece uma história bem parecida com essa, né, galera? Quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil já era habitado. E por eles acreditarem que estavam chegando às Índias, eles também chamavam as pessoas que estavam aqui de índios. Cristóvão Colombo, a mesma coisa. As terras encontradas pelos espanhóis faziam parte de um novo continente, desconhecido pelos europeus. Mais tarde, esse continente seria chamado de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Observe na ilustração a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Guanahani, atual São Salvador. A tia vai mostrar agora essa imagem para vocês, dessa chegada de Cristóvão Colombo na América, que até então ele acreditava que era as Índias. Galera, aqui a gente tem essa imagem, que é uma representação de Cristóvão Colombo chegando na América em 1893. Essa obra foi feita em 1893, beleza?
no MIT, a gente vai conversar sobre essa obra, sobre essa imagem de 1893, que representa Cristóvão Colombo chegando na América. Vamos conversar sobre ela, vamos trocar umas ideias sobre como tudo isso aconteceu e também sobre essa imagem aí. Você pode ver, ela está aí na apostila, na página 189. A gente vai conversar sobre isso e aprender mais sobre esses grandes navegadores, como aconteciam essas viagens. Vamos trocar ideias daqui a pouco, tá bom? Então, eu te espero no Meet. Um beijo!